Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais um vídeo. No vídeo de hoje falaremos sobre os evangelhos. Nós temos na Bíblia 4 textos chamados de evangelhos. O evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas e o evangelho segundo João. Fique com a gente. Eu sou Marcelo Vieira e quero auxiliar você na interpretação da Bíblia, porque apesar de ser o livro mais lido no Brasil e no mundo, é um dos livros menos compreendidos. Se você quiser crescer no conhecimento da Bíblia, nos acompanhe para mais vídeos como esse. As informações que nós temos a respeito de Jesus na Bíblia, elas são retiradas de 4 evangelistas, o evangelista Mateus, o evangelista Marcos, o evangelista Lucas e o evangelista João. Inclusive a forma de dizer isso é dizer Evangelho segundo Marcos, Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Lucas, Evangelho segundo João. Isso porque o evangelho é um só, mas os registros que a gente tem desses evangelhos são vários. Inclusive alguns não entraram na Bíblia, são os evangelhos apócrifos. Mas dentro da Bíblia nós temos 4 registros a respeito do evangelho. E desses registros nós retiramos informações a respeito da vida de Jesus, da sua pregação, da sua visão de mundo, do seu jeito de ver as coisas, e a partir deles nós alimentamos a nossa fé, seja no cristianismo católico, seja no cristianismo ortodoxo, seja no cristianismo da Reforma Protestante, seja também de outras religiões não cristãs que aproveitam esses registros que vieram dos evangelistas para falar dessa figura tão importante que é Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Mas a primeira coisa que precisa ficar claro para a gente é que os evangelhos não são uma biografia de Jesus. Os evangelhos não são uma filmagem dos fatos. Então, nós não vamos encontrar ali informações como encontramos em uma biografia de alguém, pois não se trata de uma biografia. Se trata de uma pregação registrada pelos primeiros cristãos, dos cristãos da 2ª e da 3ª geração, a partir dos anos 70 até o ano 110, mais ou menos, em que o Evangelho de João foi registrado. Então trata-se de 4 textos que falam sobre essa pregação de Jesus. O Evangelho, na verdade, se trata de um gênero literário e não de uma filmagem dos fatos ou de uma biografia. O Evangelho é uma criação literária do evangelista Marcos, que foi seguido por Mateus, por Lucas e depois por João. Existem algumas diferenças entre esses evangelhos. Nós temos de um lado 3 evangelhos que são chamados de sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, e de outro lado o evangelho segundo João, que é uma literatura um pouco diferente, que apresenta ideias diferentes, que tem por trás desse escrito uma comunidade diferente, um redator completamente diferente. Se nós pegarmos os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e compará-lo com o evangelista João, nós vamos encontrar poucas semelhanças entre eles. Talvez nunca a gente tenha prestado atenção, mas eles têm muitas diferenças. Eles têm mais diferenças do que semelhanças. Já os 3 evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas, têm muitas semelhanças. Por isso, inclusive, eles são chamados de evangelhos sinóticos. Sinopse é uma palavra grega que significa visão de conjunto. Quer dizer, você consegue colocar lado a lado o evangelista Marcos, o evangelista Mateus e o evangelista Lucas e fazer um paralelo apontando as suas semelhanças e as suas diferenças. Quando você faz isso com o evangelista João, você vai encontrar você não vai encontrar praticamente nenhuma semelhança, com exceção de alguns textos relacionados, por exemplo,
a paixão, morte e ressurreição. Mas mesmo esses textos são muito diferentes e guardam uma visão de mundo completamente diferente dos autores de Marcos, Mateus e de Lucas. Então, nós temos muitas diferenças entre os evangelhos sinóticos e João. E por isso nós colocamos lado a lado esses três evangelistas que chamamos de sinóticos e conseguimos fazer um estudo apontando as suas semelhanças e as suas diferenças. E João apenas as suas diferenças quando a gente relaciona com esses outros três evangelistas. Diante dessa diversidade que a gente encontra nos quatro evangelistas a respeito de Jesus e da pregação dos apóstolos a respeito de Jesus, da figura e da pessoa de Jesus, muita gente acaba dizendo assim que são visões muito diferentes a respeito de uma pessoa e justamente por isso nós não podemos apontar a existência histórica de Jesus, um Jesus da história, que Jesus teria sido apenas uma invenção, né, desses povos antigos que criou um mito e espalhou esse mito, e que Jesus não seria histórico, real, não teria, na verdade, existido. Mas é exatamente o contrário. Nós temos várias visões, vários registros e várias visões a respeito desse personagem histórico. Quanto mais registros nós temos a respeito de um personagem histórico, mais garantia da sua existência histórica nós temos. É exatamente o contrário, né? Nós temos diversas visões. Seria problemático se a gente encontrasse quatro visões falando exatamente a mesma coisa. Aí nós teríamos vários problemas, talvez a ideia de uma combinação. Aqui não. Além dos quatro evangelistas que falam sobre Jesus, nós temos o apóstolo Paulo falando, Pedro falando, Judas, o livro do Apocalipse fala sobre Jesus, muitos evangelhos apócrifos, outros textos apócrifos que também falam sobre essa figura de Jesus. Ou seja, são muitos registros atestando a existência de alguém. É claro que cada um deles tem uma visão diferente a respeito de quem ele seja, mas isso acontece, por exemplo, nos nossos dias, quando a gente pergunta sobre alguém. Então, essa diversidade e essas visões diferentes a respeito da pessoa histórica de Jesus e do Jesus da fé, elas atestam exatamente que Jesus realmente tenha existido. Aliás, entre os historiadores, essa discussão já não existe. Hoje é um consenso na história que Jesus histórico tem existido. O que a gente pode diferenciar e o que os historiadores não falam é sobre os aspectos que estão relacionados à fé, como, por exemplo, a ressurreição de Jesus, né? Como outras situações que não dependem de comprovação científica. Mas os historiadores hoje concordam sobre a existência de Jesus. E os quatro evangelhos são utilizados para apoiar essa hipótese, ou melhor, apoiar essa afirmação da existência histórica, por conta da sua diversidade e dos encontros que acontecem a respeito dessa figura. Claro que as pessoas começam a falar, por exemplo, sobre as contradições que existem entre os evangelistas quando vão falar sobre Jesus. Mas para que a gente considere, para que a gente faça uma leitura correta dos evangelhos, nós precisamos considerar o texto, o contexto e o pretexto, como a gente vem falando aí nos outros vídeos do canal. É necessário que a gente considere quem escreveu, para quem escreveu, quando foi escrito, qual era o público-alvo desse escritor. A gente pode se perguntar, como assim quem escreveu? Não foi Marcos, Mateus, Lucas e João? Na verdade, esses evangelistas receberam a autoria desses textos, mas boa parte deles, provavelmente, boa parte dos estudiosos vão dizer que não foram eles que escreveram, com exceção talvez do evangelista Lucas.
mas mesmo assim há alguns questionamentos a respeito dessa autoria. Por exemplo, quando o Evangelho de Mateus é atribuído ao apóstolo Mateus, a Levi, ele é atribuído porque as ideias, os pensamentos, talvez desse apóstolo estejam presentes e sejam as ideias chaves para construir esse evangelho. Mas não quer dizer que tenha sido ele exatamente que escreveu, até porque esses evangelhos foram escritos muito depois da morte e ressurreição de Jesus. O evangelista Marcos, por exemplo, que é o evangelho mais antigo, foi escrito por volta do ano 70 depois de Cristo. Portanto, 40 anos depois que ele teria morrido e ressuscitado. O evangelho de Mateus e de Lucas teria sido escrito por volta do ano 80 e 90, paralelos, diferentes, mas paralelos à época. E o evangelho de João entre o ano 100 e o 110. Então, muito tempo depois que os fatos aconteceram, os apóstolos e os escritores, escribas aqui, registraram esses pensamentos. E provavelmente esses autores, por exemplo, como o apóstolo Mateus e o apóstolo João, certamente já teriam morrido naquele contexto, mas tiveram seus nomes atribuídos e ligados a essa autoria desses textos, porque as ideias-chave estão relacionadas a esses apóstolos. O evangelista Marcos e o evangelista Lucas não foram apóstolos propriamente ditos, mas provavelmente participou da primeira geração de cristãos ali, que conheceram Jesus ou que ouviram falar de Jesus a partir daqueles que conviveram com ele. Justamente por isso, eles têm tantas informações e trouxeram num texto organizado aí que a gente chama de evangelho, que é um gênero literário. E lembrando, não é uma biografia o evangelho, não é uma filmagem dos fatos. Jesus não escreveu nada sobre si mesmo, não escreveu nada sobre os fatos. Alguns grupos foram registrando, foram contando, foram guardando na memória e mais tarde alguns evangelistas, que são esses que apareceram, começaram a recolher essas tradições e reuni-los num texto. E aí surgiu o Evangelho. O Evangelho aí a partir de 4 visões. Evangelho segundo Marcos, Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Lucas e Evangelho segundo João. Sem contar aqueles que ficaram de fora por serem apócrifos, que são muito maior em número do que os evangelhos chamados de canônicos e que foram parar na Bíblia. No outro vídeo a gente vai falar sobre as semelhanças e diferenças que existem entre os evangelistas Marcos, Mateus e Lucas. E no outro vídeo a gente vai falar especificamente sobre o evangelista João, que tem as suas particularidades. Aí a gente vai nos demais vídeos percebendo as várias contradições que existem entre os evangelistas. Embora eles tenham muitas semelhanças, tem também bastantes diferenças. E diferenças que muitas vezes são confundidas com contradições. Só que não se trata de uma contradição, trata-se de uma visão diferente a respeito de um relato que se está fazendo da pessoa de Jesus e das comunidades que falaram, que pregaram sobre Jesus. Então nós vamos perceber em outros vídeos que aquilo que é uma aparente contradição, na verdade é só uma visão diferente. Ser diferente é diferente de ser contraditório. É algo que o diferente é algo que pode conviver. O contraditório é algo que exclui o outro. Um exclui o outro. Tá bom? Então, no vídeo de hoje a gente vai parando por aqui, mas para a gente pensar um pouquinho aí sobre esses 4 registros do Evangelho. Evangelho que fala sobre a pessoa de Jesus e como essa pessoa é fundamental na vida das primeiras comunidades e continua sendo importante nos dias atuais. Um grande abraço a todos e numa próxima oportunidade a gente continua falando. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilhe o vídeo. Se você não é inscrito ainda, por favor, dê uma força para a gente. Inscreva-se para que assim que sair vídeos novos você receba em primeira mão.
Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.